Eu sou Denise Foster, 28 anos, e até aquele jantar, achava que conhecia minha família. Estávamos reunidos na mesa da nossa casa em Atlanta, um daqueles lugares que respira riqueza antiga. Mas eu não estava ali para jogar o jogo deles. Minha startup era minha vida, minha paixão por criar tecnologia que poderia transformar o mundo. Para meus pais e minha irmã, porém, era apenas uma piada, um sonho infantil que eu deveria ter abandonado há muito tempo. Eu estava ali de jeans e suéter, a ovelha negra entre eles, com suas roupas de grife e sorrisos de superioridade. O ar estava carregado de tensão, enquanto os talheres batiam nos pratos. Foi quando minha mãe se inclinou para a frente, com uma voz afiada como uma lâmina. Denise, acabamos de te sustentar, ela disparou. Não somos mais seu banco. Meu pai concordou com um aceno, os olhos frios, como se eu fosse um caso de caridade que eles estavam cansados de financiar. Minha irmã, é claro, não perdeu a chance de rir, com uma ironia que doía mais que palavras. Você nunca vai chegar onde eu cheguei, ela disse. Achavam que estavam me dando uma lição, me colocando no meu lugar. Mas eu permaneci em silêncio, enquanto meu celular vibrava no bolso com uma mensagem que mudaria tudo. Eles não faziam ideia do que estava por vir. Se acham que a arrogância deles durou, espere só. Essa história está prestes a transformar o riso deles em silêncio. Quer ver como usei as palavras deles contra eles mesmos? Não perca o que vem a seguir. Enquanto os aperitivos chegavam à mesa, a voz da minha mãe ficou gelada. Esse seu projeto de tecnologia é perda de tempo, ela disse, cortando o burburinho dos copos e tocando. Seus olhos me fixaram, cheios de decepção, como se eu a tivesse ofendido pessoalmente por perseguir meu sonho. Ela se recostou na cadeira, o colar de diamantes brilhando sob o lustre. Você está quase nos 30. Quando vai crescer e arrumar um emprego de verdade? Meu pai não perdeu tempo. Colocou o copo de vinho na mesa, o rosto sério, como se estivesse proferindo uma sentença. Sua irmã está fechando negócios de milhões em imóveis, ele disse, apontando para Tracy, que sorria do outro lado da mesa. Isso é sucesso, Denise. Não um aplicativo que não deu um centavo de lucro. Suas palavras doíram, mas mantive o rosto impassível, as mãos cruzadas no colo. Não ia dar a eles a reação que queriam. Tracy, claro, não resistiu a cutucar mais. Jogou o cabelo para trás, a pulseira de ouro reluzindo, e começou a contar sua última conquista. Acabei de fechar um contrato para um condomínio no centro, ela gabou-se, a voz transbordando orgulho. 7 dígitos, Denise. Esse é o tipo de dinheiro que você nunca vai ver correndo atrás dos seus sonhos bobos. Ela riu, um som cortante que me revirou o estômago. Você ainda vive das nossas sobras, não é? Sempre precisando de ajuda. Minha mãe assentiu, os lábios apertados. Fomos muito indulgentes com você, ela disse, dobrando o guardanapo com precisão calculada. Tracy está certa. Você não pode ficar sugando a gente para sempre. A acusação caiu como um soco. Mas não me abalei. Já tinha ouvido isso antes. Toda reunião de família, todo feriado, o mesmo script cansativo. Achavam que eu era o elos fraco, a fracassada que nunca atingiria os padrões refinados deles. Meu pai se inclinou, a voz baixa, mas firme. Chegou a hora de você se sustentar, Denise. Sem mais rede de segurança. Precisa aprender o que é trabalhar por algo. Ele falava como se tivesse construído sua fortuna do zero, não da herança que pagava a mansão, os carros, o estilo de vida deles. A ironia não me passou despercebida, mas permaneci calada, deixando suas palavras passarem por mim como uma onda fria. Tracy não tinha terminado. Tomou um gole de vinho, os olhos brilhando de diversão. Talvez você devesse seguir meu exemplo, ela disse, com um tom condescendente, como se estivesse falando com uma criança. Tire uma licença de corretora. Comece pequeno. Contribua de verdade para esta família. Sua voz era cheia de desprezo. Essa história de startup é ridícula. É constrangedor, na verdade. Apertei os dentes, os dedos se fechando na borda da cadeira. Suas palavras não eram novas, mas doíam mais naquela noite. Cada crítica um lembrete de como me subestimavam. Para eles eu era apenas uma sonhadora, um peso, alguém que nunca seria nada. Mas eu não estava ali para discutir ou implorar pela aprovação deles. Senti o peso do celular no bolso, uma promessa silenciosa do que estava por vir. Achavam que tinham todas as cartas na mão, que podiam ditar meu futuro com o dinheiro e o julgamento deles. A sala de jantar vibrava com a confiança deles, a certeza arrogante de que estavam no controle. Os olhares afiados da minha mãe, o tom condescendente do meu pai, o riso zombeteiro de Tracy. Estavam tão seguros de si, tão convencidos de que me haviam colocado no meu lugar. Dei-lhes corda. Deixei que cavassem a própria cova com cada palavra.
Não faziam ideia de que eu estava prestes a mudar as regras do jogo deles. Quando todos levantaram os copos para um brinde, meu celular vibrou com uma mensagem. Olhei para a tela, o coração acelerando ao ver o nome de Margaret Lee, a gerente do fundo de investimentos. Sua mensagem era curta, mas pesada. Aprovar mesadas mensais para Edward, Nancy e Tracy Foster, $20.000 cada. Guardei o celular de volta no bolso, sentindo o peso do que estava por vir. As palavras duras deles, a confiança arrogante, ainda ecoavam na minha mente. Achavam que me haviam humilhado, mas a verdade estava prestes a atingi-los com tudo. Troquei um olhar com Shannon Reed do outro lado da sala. Minha melhor amiga e sócia na startup sabia o que estava em jogo. Esteve ao meu lado em cada noite em claro codificando, em cada apresentação para investidores, em cada momento de dúvida. Dei um aceno discreto, e ela se afastou da conversa, juntando-se a mim perto do bar. Eles vão levar um choque, ela sussurrou, a voz baixa, mas vibrando de expectativa. Não tem ideia de que é você quem está no comando agora. As portas da sala de jantar se abriram, e Margaret Lee entrou, os saltos ecoando no chão polido. Trazia uma pasta de couro, o rosto calmo, mas profissional. Ela estava ali para acertar as contas. O burburinho cessou. Os convidados sentiram a mudança no ar. O sorriso da minha mãe desapareceu, os olhos se estreitando com a interrupção. Meu pai colocou o copo na mesa, a mandíbula tensa. Tracy, no meio de uma frase, congelou, os olhos fixos na estranha. Senhorita Foster, Margaret disse, a voz cortando o silêncio enquanto se dirigia a mim. Preciso da sua aprovação para as distribuições do fundo de investimentos. Ela abriu a pasta, revelando documentos carimbados com o selo da instituição. Todas as cabeças se viraram para mim, o silêncio denso de confusão. Meu pai soltou uma risada incrédula. Isso é absurdo, ele disse, a voz ecoando. Denise gerenciando o fundo? Ela é só uma sonhadora com um aplicativo falido. Minha mãe interveio, a voz tensa. Você está enganada, Margaret. Nossa filha não cuida das nossas finanças. Ela nem consegue cuidar das dela. Tracy cruzou os braços com um sorriso irônico. O que é isso? Alguma brincadeira? Salvando a reputação da família, ela cuspiu, como se aquelas palavras justificassem tudo. Como se o meu sonho fosse um fardo que ela, generosa, havia se disposto a carregar sozinha. Seus dedos branqueavam ao redor do celular, a tela ainda exibindo a mensagem de erro que selava seu destino. Você ia nos arrastar para a lama com essa sua fantasia de empreendedora. Alguém tinha que agir. Meu riso foi seco, quase um rosnado. Salvar a família? Repeti, deixando o sarcasmo pingar de cada sílaba. Você quase afundou a única coisa que eu construí sozinha, Tracy. Enquanto vocês todos riam das minhas planilhas, dos meus protótipos, das noites em claro, você estava lá, sorrindo, assinando contratos com o meu dinheiro e nas costas, destruindo o que era meu. Apontei para o telefone dela, agora um objeto inútil em suas mãos. E olha só como a vida é irônica. Agora é você quem está sem chão. Dad tentou intervir, sua voz um misto de autoridade desbotada e pânico disfarçado. Denise, isso não leva a lugar nenhum. Nós somos família. Como se família fosse um escudo contra consequências. Como se esse título os absolvesse de tudo. Família não sabota, retruquei, cada palavra um martelo. Família não ri do fracasso alheio enquanto vive às custas dele. Meus olhos percorreram a mesa, detendo-se em cada um deles. Vocês me trataram como uma piada. Uma criança com ideias grandiosas. Mas esqueceram de um detalhe. Inclinei-me para a frente baixando a voz para que só eles ouvissem. Eu aprendi a jogar o jogo de vocês. Só que melhor. Tracy engoliu em seco, seus olhos saltando entre mim e a tela do celular, onde mais uma notificação de cancelamento de transação piscava. Você não pode fazer isso, ela sibilou. Não pode nos deixar na mão assim. Não posso? Arqueei uma sobrancelha, saboreando o momento. Vocês me deixaram cair quantas vezes? Quantas vezes ouviram não por mim, enquanto eu implorava por uma chance? Apertei os dedos na borda da mesa, a madeira fria sob minha pele. Agora é a minha vez de dizer não. E acreditem, eu tenho todo o poder para isso. Um silêncio espesso tomou conta do salão. Até os garçons pareciam congelados, bandejas suspensas no ar. Mon finalmente quebrou o impasse, sua voz um fio de seda rasgado. Denise, por favor, pense no que está fazendo. Nós somos sua família. Exatamente, concordei, com um sorriso que não chegava aos olhos. E família não vira as costas. Peguei minha taça de vinho, girando o líquido rubro sob a luz dos lustres. Mas vocês viraram. Então, a partir de hoje, vão aprender como é viver sem a rede de segurança que sempre desprezaram.
Tomei um gole, saboreando o amargor do tinto quase tanto quanto o da expressão deles. Boa sorte com os credores. Eles não aceitam desculpas tão bonitas quanto as de vocês. A voz dela na caixa postal tremia, um eco frágil da mulher que já havia me olhado com desdém. Denise, por favor, só preciso de um empréstimo. Só até me reerguer. Como se eu fosse a tonta que ainda acreditava em promessas vazias. Deletei a mensagem antes que terminasse. 6 meses haviam passado, e o peso do meu nome já não era mais o deles. Era meu. Só meu. Do alto do meu escritório no coração de Midtown, com a cidade pulsando lá embaixo, eu observava o reflexo do meu sucesso nas janelas de vidro, telas brilhantes, uma equipe que acreditava em mim, um produto que estava redefinindo o mercado. A Nexus Link, a empresa que eles chamaram de delírio de garotinha rica, agora valia mais do que todas as propriedades que minha família já possuiu. E o melhor, eu não precisará de um centavo deles para chegar aqui. Enquanto eu assinava o contrato com nosso novo investidor anjo, um dos maiores fundos de venture capital do Sudeste, meu assistente entrou com um tablet nas mãos. Denise, a Forbes quer uma entrevista exclusiva. Eles chamaram você de a disruptora que Atlanta não viu chegando. Ponto. Sorri, girando a caneta entre os dedos. Diga que sim, mas só se mencionarem que eu construí isso sem herança, sem favores e sem família. Porque a verdade era essa. Eles me subestimaram até o dia em que não puderam mais ignorar. Acharam que meu silêncio era fraqueza, que minha determinação era teimosia. Mas enquanto eles afundavam em dívidas e vergonha, eu estava aqui, no topo, com um império que eles nunca poderiam tocar. O telefone vibrou na mesa. Número desconhecido. Atendi com um suspiro, já prevendo mais uma tentativa patética de reconciliação. Denise. A voz de Tracy soou abafada, como se ela estivesse falando de um poço. Eu perdi tudo. Até o apartamento. Estou no sofá de uma amiga. Engoli o riso seco que subiu pela garganta. Que interessante. Eu também já estive nesse lugar. Só que, diferentemente de você, eu não fiquei. Você não entende. Eles estão me processando. Os clientes, os bancos. Não. Cortei gelada. Você não entende. Eu não sou mais sua rede de segurança. Não sou sua salvadora. Não sou nada para você. Uma pausa. Na verdade, sou tudo o que você deveria ter sido. Honesta, trabalhadora, leal. Mas você escolheu o caminho fácil. Agora vive com isso. Desliguei antes que ela pudesse choramingar mais. Não havia espaço para culpa no meu novo mundo. Lá fora, as luzes de Atlanta cintilavam como diamantes espalhados sobre veludo escuro. A cidade que eles usaram como pano de fundo para suas mentiras agora era meu palco. E eu era a protagonista. Meu celular vibrou novamente. Dessa vez era uma notificação do banco. Transferência aprovada, $5 milhões para a expansão da Nexus Link. O dinheiro que eles desperdiçaram em iates e joias agora financia inovação, empregos, um legado que eu escolhi. Fechei os olhos por um segundo, saboreando o gosto doce da vitória. Não era vingança. Era justiça poética. E quando o elevador desceu para o saguão, onde minha equipe me aguardava para comemorar o fechamento do trimestre, eu soube. Eles podem ter me ensinado a cair, mas foi eu quem aprendi a voar. A traição ainda ardia como uma cicatriz fresca, as mentiras que espalharam sobre a Nexus Link, os investidores que quase perderam, as noites em que duvidei até da minha própria sombra. Mas ao meu lado, como sempre, estava Shannon Reed. Minha sócia, minha irmã de batalha, a única que nunca vacilou. Seus dedos dançavam sobre o teclado enquanto analisávamos os números do último mês, e quando ela ergueu os olhos, o brilho neles era mais elétrico que qualquer gráfico de crescimento. Nós fizemos isso, Denise, ela disse, como se ainda não soubéssemos que o impossível era só uma questão de tempo. Não eles. Não o dinheiro deles. Você e eu. Assenti, sentindo o peso da gratidão apertar minha garganta. A Nexus Link não estava apenas sobrevivendo, estava dominando. Investidores batiam à nossa porta, os downloads disparavam, e cada notificação no meu celular era uma prova de que eles tinham errado. Todos eles. Minha família achou que me quebrariam quando cortaram meu acesso ao Trash Fund, quando Tracy sorriu enquanto assinava meu atestado de incompetência. Mas Shannon me segurou quando o chão sumiu. Ela me lembrou que as asas só crescem na queda. Olhei pela janela do escritório, a cidade pulsando lá embaixo como um organismo vivo. Havia uma lição aqui, gravada a fogo na minha pele, e eu queria gritá-la para quem ainda duvidava de si mesmo. Nunca subestime alguém só porque eles não se encaixam nos seus padrões. Meu pai me viu como uma herdeira rebelde, minha mãe como uma decepção, Tracy como uma ameaça a ser neutralizada. Mas eles esqueceram uma coisa crucial.
Quem controla o próprio destino não precisa de permissão para voar. Eu não precisei do dinheiro deles para vencer. Precisava da minha teimosia, da minha visão, daquela faísca que eles nunca conseguiram apagar. O trash fund que um dia foi uma coleira agora era minha alavanca, não para comprar luxos, mas para construir impérios. Eles cavaram a própria ruína com as próprias mãos. A arrogância de achar que poderiam me definir, a ganância de pensar que meu silêncio era fraqueza. Mas cada não que me jogaram na cara se tornou um tijolo na fundação da Nexus Link. Cada risada de menosprezo, um lembrete de que eu não era feita para os limites deles. Se você está lendo isso e já se sentiu pequeno demais para os seus sonhos, ouça bem, a dúvida dos outros é o combustível dos que mudam o jogo. Eles riram de mim. Hoje riem com mim, quando não estão correndo atrás de um lugar na minha mesa. E para você que acompanhou essa jornada, obrigada. Cada comentário, cada mensagem, cada história que vocês compartilham nas redes me prova que não estou sozinha. Conte-me, qual foi a vez que provou que estavam errados sobre você? Qual sonho eles disseram que era loucura e você transformou em realidade? Deixe sua marca aqui embaixo. Se este caminho ressoou com você, aperte o like, inscreva-se, ative as notificações. Porque esta não é só a minha história, é um convite para escrever a sua. O futuro não pertence aos que herdam, pertence aos que ousam construí-lo. E nós estamos apenas começando.